Nos dias seguintes, Ana não conseguia parar de pensar na proposta. O restaurante barulhento, o calor da cozinha pequena, o cheiro de óleo velho, tudo parecia ainda mais apertado depois do encontro com Henrique. Ela nunca imaginou que alguém importante pudesse enxergar nela algo além da própria sobrevivência. Mas, toda vez que lembrava do olhar sério e honesto dele, sentia a coragem nascer dentro do peito, uma coragem que ela não sabia que tinha. Henrique insistiu em voltar ao restaurante mais 2 vezes, sempre no mesmo horário, sempre com o mesmo sorriso paciente. Ele não a pressionava. Apenas dizia que acreditava no potencial dela, que queria que ela tivesse uma chance real. Na terceira visita, levou um envelope com detalhes do trabalho, benefícios e horário. Ana abriu com mãos trêmulas. O salário era maior do que tudo que ela já ganhará na vida inteira. Ficou em silêncio por longos segundos. Parecia irreal demais. Naquela noite, quando chegou ao pequeno quarto que dividia com a irmã, sentou-se na cama e deixou o envelope sobre o colo. O ventilador barulhento tentava espantar o calor, mas a mente dela estava longe, navegando entre medo e esperança. A irmã, ao ver o papel, arregalou os olhos. Ana, isso é sério? Perguntou, quase sem acreditar. Ana assentiu devagar. Ele acha que eu posso crescer. A irmã sorriu e respondeu com firmeza, e eu sempre soube que você podia. No dia seguinte, Ana tomou uma decisão que mudaria tudo. Vestiu a roupa mais arrumada que tinha, ainda simples, mas limpa e bem passada, e pegou 2 ônibus até o endereço da empresa. O prédio era enorme, moderno, cheio de janelas espelhadas que refletiam o céu de São Paulo. Quando entrou, sentiu o coração acelerar. Era um mundo completamente diferente do seu. Gente bem vestida, corredores silenciosos, elevadores de vidro. Mas, quando a porta abriu no 9º andar, Henrique já esperava, sorrindo como alguém que sabia que ela viria. Ele apresentou a equipe, mostrou as salas, e explicou cada função com calma. O olhar de Ana se movia de lado a lado, absorvendo tudo. Era difícil acreditar que estava ali, era como se tivesse atravessado um portal sem perceber. No final da visita, Henrique perguntou se ela aceitava oficialmente o emprego. Ana respirou fundo, lutando contra a insegurança que sempre a acompanhou. E então disse, pela primeira vez sem medo: sim, eu aceito. Henrique apertou a mão dela com firmeza e respondeu com um brilho sincero nos olhos: bem-vinda ao começo da sua nova vida. E naquele instante, Ana percebeu que às vezes o destino se esconde nos lugares mais improváveis, até mesmo embaixo de uma tempestade, esperando apenas por um gesto de bondade para se revelar. Ela saiu do prédio com um sorriso tímido, mas verdadeiro. Pela primeira vez, não estava apenas sobrevivendo. Estava começando a viver. Antes de continuar a história, me diga de qual cidade você está falando. E se inscreva no canal para não perder nenhuma história de superação. Vamos continuar. A chuva caía pesada sobre o bairro humilde do Ipiranga quando Ana, voltando do trabalho com o uniforme encharcado, percebeu um carro parado no cruzamento. Os pisca-alertas piscavam fracos, e o motorista parecia desesperado ao tentar ligar o veículo. Mesmo cansada, mesmo com frio, ela se aproximou para perguntar se precisava de ajuda. O homem, encharcado e frustrado, explicou que a bateria tinha morrido e que não conseguia sinal de táxi ou guincho naquela tempestade. Sem pensar 2 vezes, Ana tirou a mochila do ombro e colocou sobre a cabeça do motorista para protegê-lo da chuva. Pediu para ele entrar no carro e esperou alguns minutos até ver um conhecido passar com uma moto. Correu até o rapaz, pediu socorro e conseguiu, depois de muita insistência, que ele empurrasse o carro até uma área coberta. Enquanto trabalhavam, o motorista observava Ana em silêncio, impressionado não apenas com a força dela, mas com a gentileza espontânea. Quando finalmente conseguiram levar o carro até a garagem de um prédio próximo, o motorista agradeceu inúmeras vezes. Ana, tímida, apenas sorriu e disse que faria o mesmo por qualquer pessoa. A chuva escorria pelo rosto dela, e o uniforme velho colava ao corpo, revelando uma vida de luta. O homem percebeu que ela tremia de frio e ofereceu levá-la até em casa, mas Ana recusou, dizia que ainda tinha outro ônibus para pegar. Foi embora correndo, sumindo entre as ruas molhadas. No dia seguinte, enquanto atendia clientes no pequeno restaurante onde trabalhava, Ana viu o mesmo homem entrar pela porta. Ele estava seco, elegante, vestido de maneira completamente diferente de ontem.
Aproximou-se com um sorriso sincero e disse que foi procurar por ela desde cedo. Ana ficou confusa até ele explicar. Seu nome era Henrique, e ele era dono de uma grande empresa de tecnologia. Contou que estava voltando de uma visita a projeto social e que o carro quebrou no pior momento possível. Henrique disse que a atitude dela não saiu da cabeça dele. Muita gente passou pela mesma rua, explicou. Só você parou na chuva. Ele puxou uma cadeira, olhou nos olhos dela e fez um convite inesperado. Queria que Ana trabalhasse na empresa. Disse que precisava de pessoas como ela, fortes, humanas, honestas, que enxergam os outros mesmo quando ninguém mais vê. Ana ficou paralisada, sem saber o que dizer. Sentiu o coração bater forte, como se estivesse ouvindo a porta de uma nova vida se abrindo. Naquela tarde, quando saiu do trabalho e olhou para o céu ainda nublado, Ana sentiu algo diferente. Sempre acreditou que a vida nunca mudaria para ela, que seria apenas mais uma mulher pobre tentando sobreviver no caos de São Paulo. Mas bastou um gesto simples, uma ajuda na chuva, para que o destino decidisse olhar para ela também. E enquanto caminhava rumo ao ponto de ônibus, sentiu que algo novo começava, não porque ela teve sorte, mas porque, mesmo cansada, mesmo ferida, nunca deixou de ajudar. Ana acordou no dia seguinte com a sensação de que estava vivendo dentro de um sonho que insistia em continuar real. Olhou para o teto simples do quarto e sentiu uma mistura de medo e entusiasmo percorrendo seu corpo. Seu uniforme antigo do restaurante pendia na cadeira, como um lembrete da vida que estava deixando para trás. Ela respirou fundo, tentando absorver o peso da mudança. Era como se estivesse cruzando uma ponte invisível entre o passado e o futuro. Enquanto se arrumava, pensava nas palavras de Henrique repetindo na memória, firmes e seguras: você tem potencial. Nenhum homem havia dito isso para ela antes, ao menos não com sinceridade. A maioria só via sua pobreza, sua correria, sua necessidade. Henrique viu algo além. E era estranho perceber que isso mexia com ela mais do que deveria. Mas Ana afastou o pensamento, focando apenas no trabalho. No ônibus lotado, ela segurava firme o corrimão enquanto observava a cidade passar depressa pela janela. São Paulo parecia outra vista daquela forma, maior, cheia de camadas, cheia de vidas que corriam lado a lado. Ana se deu conta de que, talvez pela primeira vez, fazia parte de algo que poderia crescer. Não era só uma passagem para o sofrimento diário. Era uma rota para um mundo que estava, enfim, abrindo espaço para ela. Ao entrar no prédio da empresa, sua respiração falhou por alguns segundos. A recepção ampla, os pisos brilhantes, os funcionários bem vestidos, tudo contrastava com sua vida de forma quase cruel. Mas Henrique surgiu de repente no corredor, chamando seu nome com um sorriso leve. E foi naquele instante que Ana percebeu que não estava sozinha. Havia alguém ali que a guiaria no caminho. Isso acalmava seu coração. Henrique a levou até a sala onde a nova equipe estava esperando. Rostos curiosos, gentis, outros mais neutros, mas todos atentos a ela. Ana sentiu o estômago revirar. Não estava acostumada a ser o centro de nada, muito menos de uma apresentação formal. Mas Henrique falou sobre ela com admiração, destacando sua coragem, seu coração e seu esforço. As pessoas aplaudiram. E Ana sentiu algo que não sentia há anos: orgulho de si mesma. A primeira tarefa foi simples: organizar arquivos digitais e revisar algumas planilhas. Para muitos, aquilo seria trivial. Para Ana, era como mergulhar em um universo novo. Ela digitava com cuidado, revisava tudo 2 vezes, tentando não cometer erros. Mas, mesmo com a insegurança presente, descobriu que tinha facilidade para aprender. E isso a deixou ainda mais animada. Às vezes, tudo o que faltava era oportunidade. No intervalo, Ana foi até o refeitório, onde a maioria dos funcionários se reunia para almoçar. Sentou-se sozinha, até que uma analista chamada Camila puxou conversa. Perguntou como estava achando o trabalho e elogiou sua postura. Ana ficou surpresa com a gentileza. Ela não esperava acolhimento, esperava julgamento. Mas aquele gesto simples abriu uma porta de conforto dentro dela. Talvez ali houvesse espaço para amizade também. Henrique observava tudo de longe, com discrição, mas com evidente satisfação. Ele sabia que Ana carregava uma força rara. Sabia também que o mundo muitas vezes esmagava pessoas assim antes de permitir que elas florescessem.
Por isso tinha decidido apostar nela. Por isso tinha decidido ser ponte. E ele sentia, de forma quase instintiva, que aquilo era apenas o começo de algo muito maior. Quando o expediente terminou, Ana sentia as pernas cansadas, mas o coração leve. A sensação de pertencimento era nova, quase estranha. Mas era boa. Muito boa. Ela caminhou até o elevador com a cabeça erguida, algo que raramente fazia. E percebeu que não tinha sentido vergonha em nenhum momento do dia. Tinha sentido responsabilidade. Tinha sentido esperança. Isso mudava tudo. Ao sair do prédio, o céu começava a ganhar tons alaranjados. O vento fresco tocou seu rosto como se dissesse que ela estava no caminho certo. Ela abraçou seus pertences e caminhou até o ponto de ônibus com passos decididos. São Paulo parecia menos hostil naquela tarde. Menos sombria. Era como se cada rua carregasse a promessa silenciosa de um futuro que finalmente cabia nela. Um futuro que tinha cor, luz e direção. No ônibus, lembrava de detalhes do dia, repetindo mentalmente as tarefas que havia aprendido, como quem protege algo precioso. Não queria esquecer nada. Queria melhorar. Queria ser boa no que fazia. Aquilo não era apenas trabalho, era prova de que a vida dela podia mudar. De que o destino dela não era apenas sobreviver, mas construir algo digno, algo estável, algo que ela merecia desde sempre. Ao chegar em casa, foi recebida pela irmã, que correu para abraçá-la. Elas conversaram por horas, enquanto Ana descrevia cada passo, cada pessoa, cada detalhe. A irmã sorria como quem testemunha um milagre. Disse que sempre soube que Ana tinha futuro, mesmo quando Ana mesma duvidava. Foi uma conversa simples, mas cheia de vida. Cheia de amor. Cheia de esperança. Era o tipo de diálogo que enchia a casa de luz. Antes de dormir, Ana colocou o uniforme antigo em uma sacola e o deixou do lado da porta. Era simbólico. Era a despedida de uma vida inteira de limitações. Ela respirou fundo, olhando para o teto mais uma vez, mas dessa vez com outro sentimento: gratidão. Gratidão pelo encontro na chuva. Gratidão pelo homem que enxergou nela algo que o mundo ignorava. Gratidão pela força que sempre teve, mesmo sem perceber. Quando fechou os olhos, o sono veio rápido, leve, silencioso. Ela dormiu com a certeza de que o próximo dia seria ainda melhor, que aprenderia mais, que cresceria mais, e que, talvez pela primeira vez, pudesse escrever a própria história com as próprias mãos. Não como vítima das circunstâncias, mas como protagonista do próprio destino. E essa ideia a embalou como abraço de futuro. Nos dias seguintes, Ana começou a dominar a rotina da empresa com uma facilidade que até ela mesma não acreditava. Cada tarefa que Henrique lhe ensinava parecia destravar uma habilidade nova, como se a vida inteira ela tivesse sido treinada para aquilo sem perceber. Os arquivos ganhavam ordem sob suas mãos, as planilhas ficavam mais limpas, e os relatórios eram revisados com atenção impecável. Os colegas começaram a notar. E, aos poucos, elogios sinceros começaram a surgir. Certo dia, Camila se aproximou da mesa de Ana com uma pasta cheia de documentos. Disse que achava que Ana poderia revisar aquilo melhor do que muitos ali. A frase pegou Ana de surpresa, fazendo seu coração bater rápido. Era a primeira vez que alguém dentro de um ambiente profissional colocava tanta confiança nela. Ana aceitou a tarefa com responsabilidade, dedicando o dobro de tempo para entregar um resultado perfeito. Henrique, observando de longe, parecia guardar cada evolução de Ana como se fosse uma pintura que ele estava ajudando a revelar. Ele não interferia, não pressionava, não fazia nada que pudesse deixá-la desconfortável. Apenas guiava quando necessário. E, quanto mais via Ana crescer, mais tinha certeza de que tinha tomado a decisão certa naquele dia da chuva. Ela não era apenas boa, era brilhante, mesmo sem perceber. Certa tarde, Ana foi chamada para uma reunião surpresa. Entrou nervosa, pensando que talvez tivesse cometido algum erro. Mas, para sua surpresa, a sala estava cheia, colegas, a gerente do setor, Henrique. Todos olhando para ela com sorrisos discretos. A gerente anunciou que Ana seria oficialmente promovida a assistente administrativa fixa da empresa. Não mais em teste. Não mais temporária. Uma funcionária completa. Ana ficou sem ar. Aplaudiram enquanto ela levava as mãos à boca,
emocionada. Era a primeira vez que recebia reconhecimento tão grande em algo que sentia fazer parte. A voz de Henrique se destacou entre os aplausos, dizendo com firmeza: ela merece. Trabalha com coração. Ana sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Não era apenas uma promoção, era uma validação da vida inteira. Era a confirmação de que ela estava no caminho certo. Naquele dia, a volta para casa parecia flutuar. O ônibus, a rua, o barulho da cidade, tudo estava diferente. Ela segurava o crachá novo na mão como se fosse um tesouro sagrado. A irmã a recebeu pulando de alegria, abraçando-a como se fosse uma criança. As duas choraram juntas, e pela primeira vez em muitos anos, Ana percebeu que a felicidade também tinha o direito de existir dentro daquele pequeno quarto. Nos dias seguintes, as coisas começaram a mudar sutilmente na vida de Ana. O salário maior trouxe um alívio que ela não lembrava de sentir. Conseguiu comprar alimentos melhores, ajudar a irmã, e até guardar um pouco por mês. Pequenas conquistas que antes pareciam impossíveis começaram a se tornar realidade. E cada uma delas tinha um sabor quase indescritível, sabor de vitória, sabor de dignidade. Certo dia, ao sair da empresa, Henrique ofereceu uma carona. Ana tentou recusar, como fazia sempre, mas ele insistiu dizendo que estava no caminho. Durante o trajeto, conversaram sobre a vida, os sonhos, o medo de não ser bom o suficiente. Henrique abriu um pouco de sua própria história, revelando que também veio de uma realidade difícil antes de construir sua empresa. Ana o ouvia com atenção, surpresa ao perceber o quanto ele entendia suas inseguranças. Essa conversa mudou algo entre eles. Não era romance, não era intenção. Era conexão. Um reconhecimento silencioso de duas almas que sabiam o que era lutar. Aquela carona não terminou com promessa alguma, apenas com respeito, admiração e uma compreensão profunda. Ana desceu do carro com o coração tranquilo, sentindo que tinha encontrado alguém que enxergava sua essência e não apenas sua necessidade. Na semana seguinte, um problema grande surgiu na empresa. Um lote de documentos importantes estava desorganizado, e ninguém sabia onde estavam alguns arquivos essenciais. A equipe entrou em pânico, reuniões foram convocadas e o clima ficou pesado. Sem ninguém pedir, Ana se ofereceu para ajudar. Passou horas revisando caixas, relatórios e e-mails antigos até encontrar o erro que todos procuravam. Quando mostrou a solução, a sala inteira ficou em silêncio. Henrique foi o primeiro a falar, com um sorriso quase orgulhoso. Eu sabia que você encontraria. A frase fez Ana sentir o chão sumir por um instante. Não pelo elogio, mas pela certeza que ele transmitia. Era como se ele enxergasse nela algo que ela mesma ainda não reconhecia por completo. Os colegas agradeceram, alguns apertaram sua mão, e outros a cumprimentaram com sinceridade. Era respeito. Respeito verdadeiro. Naquele fim de tarde, Ana ficou sozinha na mesa por alguns minutos, observando a empresa ao redor. O barulho suave dos teclados, os diálogos rápidos entre setores, o cheiro de café passando pelo corredor. Era tudo tão diferente da vida que ela conhecia, e tão certo. Ela se perguntou como a vida teria sido se não tivesse parado naquela chuva. Talvez estivesse no restaurante até hoje, com dores, cansaço e nenhum reconhecimento. O destino realmente trabalha em silêncio. Quando chegou em casa, decidiu fazer algo simbólico. Comprou 2 marmitas melhores, sentou à mesa com a irmã e disse que queria comemorar, não com festa, mas com gratidão. A irmã sorriu, dizendo que estava orgulhosa. As duas comeram entre risadas e conversas longas, e pela primeira vez em anos, o pequeno quarto parecia iluminado. Parecia mais lar. Parecia mais futuro. Antes de dormir, Ana deitou-se de lado, encarou o teto e deixou os pensamentos circularem devagar. Pensou em Henrique, na empresa, nos colegas, na promoção. Pensou em si mesma, principalmente. No quanto havia crescido. No quanto estava se descobrindo capaz. Ela não sabia onde aquilo tudo iria dar, mas sabia que não tinha mais medo. Pela primeira vez, confiava na vida. E, mais ainda, confiava nela mesma. Ana adormeceu com um sorriso leve, sentindo o coração pulsar tranquilo. Porque, mesmo sem perceber, havia acabado de entrar no capítulo mais bonito da própria história. E ela estava pronta para continuar escrevendo, linha por linha, com a força que sempre teve,
mas que só agora o mundo começava a ver. Os dias seguintes trouxeram uma calmaria diferente para Ana, como se a vida finalmente tivesse encontrado um ritmo que combinava com seu coração. No trabalho, ela percebia que os colegas a tratavam com respeito genuíno, algo que nunca havia experimentado em nenhum lugar. O olhar desconfiado que ela esperava receber jamais aparecia. Em vez disso, surgiam sorrisos, pedidos de ajuda e conversas simples no café. Era como se ela estivesse, pela primeira vez, vivendo uma vida que cabia perfeitamente nela. Uma tarde, ao revisar relatórios, Ana percebeu que Henrique observava sua mesa de longe. Ele parecia orgulhoso, mas também curioso, como quem tenta decifrar algo sobre ela sem querer interromper. Quando se aproximou, fez perguntas sobre o andamento das tarefas e ficou impressionado com a organização impecável. Ana, tímida, disse que apenas gostava de fazer tudo com cuidado. Henrique sorriu e respondeu: "Quem faz com cuidado faz com alma." A frase ficou martelando na mente de Ana por horas. Ninguém nunca tinha falado assim com ela. Não sobre trabalho, não sobre esforço, não sobre aquilo que ela carregava dentro do peito. Era um elogio diferente, que tocava lugares que ela nem sabia que estavam ali. E, naquele momento, algo dentro dela despertou, uma vontade de acreditar que merecia aquele espaço, que merecia ser vista, que merecia crescer. Em um final de tarde, uma forte chuva caiu novamente sobre São Paulo, tão parecida com a do dia em que tudo começou que Ana sentiu o coração acelerar. Quando saiu do prédio, viu Henrique olhando a rua com um sorriso irônico. Ele comentou que aquela cena parecia uma repetição do destino, e Ana riu baixinho. A chuva caía pesada, mas dessa vez ela não estava sozinha. Henrique ofereceu uma carona, e ela aceitou sem hesitar. Dentro do carro, enquanto as gotas escorriam pelo vidro, eles conversaram sobre o passado com uma naturalidade inesperada. Ana contou partes de sua história que nunca tinha dividido com ninguém de fora. Falou sobre medos, sobre pobreza, sobre noites difíceis. Henrique ouviu cada palavra sem interromper, com respeito e sensibilidade. E quando ela terminou, ele disse apenas: "Você venceu tudo isso. Eu só estou testemunhando." A frase atingiu Ana como um abraço invisível. Pela primeira vez, ela sentiu que não precisava justificar sua dor para ser respeitada. Não precisava ser forte o tempo todo para ser admirada. Às vezes, apenas existir já era vitória. Quando o carro parou perto de sua casa, Ana agradeceu com um sorriso tímido. Henrique respondeu dizendo que ela não precisava agradecer, porque, no fundo, era ele quem aprendia com ela. No dia seguinte, Ana chegou mais cedo ao trabalho e encontrou um bilhete na mesa, deixado por Camila. Era uma mensagem simples, mas cheia de carinho, dizendo que estava orgulhosa do crescimento dela. Ana leu e releu o bilhete várias vezes, sentindo o peito aquecer de um jeito novo. Ela nunca teve amigas de verdade. E, agora, parecia que começava a ter uma. Era um pequeno detalhe, mas para Ana, valia o mundo inteiro. Alguns dias depois, a gerente chamou Ana para outra reunião. Ela ficou nervosa, acreditando que poderia ter feito algo errado. Mas, ao entrar na sala, viu apenas a gerente e Henrique, ambos sorrindo. Explicaram que queriam que Ana assumisse um novo projeto pequeno, mas importante: organizar o arquivo digital da empresa. Era uma tarefa de confiança, que exigia ordem, cuidado e responsabilidade. Era perfeita para ela. Ana aceitou na hora, embora por dentro estivesse tremendo. Passou horas analisando documentos antigos, criando categorias, salvando versões atualizadas. Era trabalhoso, mas ela se sentia viva. Sentia-se parte de algo maior. À medida que avançava, percebia o quanto tinha aprendido em tão pouco tempo. A vida, aquela vida que parecia tão dura, tão estreita, estava se abrindo como uma porta grande diante de seus olhos. Após alguns dias de trabalho intenso, o projeto ficou pronto. A gerente ficou impressionada com a excelência do resultado, dizendo que nunca tinham visto aquele arquivo tão organizado. Henrique, ao ver o relatório final, sorriu como quem vê uma obra de arte. Ele agradeceu pessoalmente e disse que, por causa dela, muitos processos ficariam mais eficientes. Ana ficou sem palavras. Ela apenas baixou os olhos e sorriu, um sorriso cheio de luz e orgulho. Com o trabalho indo tão bem, Ana começou a sonhar pequeno, mas sonhar. Pensava em estudar algo relacionado à administração,
pensava em fazer cursos online, pensava em falar melhor, aprender mais. A ideia de entrar em uma sala de aula sempre a assustou, mas agora parecia possível. Henrique, percebendo o interesse, sugeriu alguns cursos gratuitos que a empresa oferecia aos funcionários. Ana ficou emocionada. Ninguém nunca tinha falado de futuro com ela. Certa noite, Ana estava organizando os papéis do dia quando encontrou Henrique sentado sozinho em uma sala de reunião. Ele parecia exausto, com a cabeça apoiada nas mãos. Ana bateu de leve na porta e perguntou se podia ajudar. Henrique riu discretamente e disse que não, mas agradeceu pela preocupação. Então, ele olhou para ela e disse: "É incrível como você sempre aparece nos momentos certos." Aquela frase mexeu com Ana mais do que ela esperava. Não por causa da intenção, que era apenas sincera, mas pelo reconhecimento. Pela forma como ele a enxergava como alguém que faz diferença. Era uma sensação nova, quase assustadora, mas bonita. Ana não disse nada. Apenas sorriu e voltou ao trabalho, mas seu coração estava leve como há muito tempo não ficava. Naquela noite, antes de dormir, Ana pensou na cadeia de acontecimentos que a levou até ali. A chuva, a ajuda, o acaso, a oportunidade. Mas, acima de tudo, pensou em sua própria coragem. Porque, mesmo quando tudo dizia para desistir, ela continuou. E agora estava colhendo frutos que nunca imaginou que pudesse tocar. Ela fechou os olhos com um sorriso e, pela primeira vez, sentiu que estava exatamente onde deveria estar. E, naquele quarto simples, iluminado por uma pequena lâmpada, Ana fez uma promessa silenciosa: não voltaria para trás. Não permitiria que a vida a encolhesse novamente. Ela estava crescendo, e não iria parar. Porque, finalmente, o mundo estava vendo aquilo que sempre esteve dentro dela. E ela mesma estava aprendendo a ver também. Os dias que se seguiram trouxeram para Ana uma sensação de estabilidade que ela nunca tinha vivido antes. A rotina do trabalho parecia se encaixar perfeitamente com seu ritmo, e cada nova tarefa vinha acompanhada de um aprendizado precioso. O medo de errar ainda existia, mas já não dominava seus passos. Ela sentia que, pela primeira vez, estava caminhando em um terreno firme. Um terreno construído por ela. Certa manhã, ao chegar na empresa, Ana encontrou um presente pequeno em sua mesa. Era um caderno novo, bonito, com capa de couro simples e elegante. Na primeira página, havia um bilhete escrito por Henrique: "Quando a gente organiza ideias, a vida cresce junto." Ana ficou paralisada por alguns segundos. Nunca tinha recebido um presente tão significativo. Segurou o caderno como quem segura algo sagrado. Usando o presente, Ana começou a anotar seus aprendizados diários, suas metas pessoais e até seus medos. Era como se estivesse registrando uma reconstrução interna. O caderno rapidamente virou uma espécie de mapa emocional. Henrique notou de longe o cuidado dela com aquele objeto e sorriu baixinho. Ele sabia que ela estava florescendo, e isso era quase uma poesia viva para ele. Com o avanço das semanas, Ana passou a ser procurada por colegas de outros setores. Todos elogiavam sua organização, sua calma, sua delicadeza ao explicar processos. Ela estava virando referência silenciosa, sem perceber. Uma tarde, Camila comentou brincando: "Você é tipo o coração calmo desse lugar." Ana riu, mas o elogio a fez sentir um calor inesperado no peito. Era bom, muito bom, ser reconhecida assim. Um dia, a gerente pediu que Ana apresentasse o novo sistema de organização digital para toda a equipe. Ana quase congelou. Apresentar algo. Falar diante de tantos funcionários. Seu medo se misturou com insegurança profunda. Mas Henrique, percebendo sua tensão, se aproximou e disse: "Eu estarei lá. Você vai conseguir." Era uma frase simples, mas carregada de apoio. Ana respirou fundo e aceitou o desafio. A sala estava cheia no dia da apresentação. As luzes pareciam mais fortes, e o silêncio mais pesado. Ana sentiu os dedos tremerem, mas abriu o caderno e lembrou das anotações sobre coragem. Começou a falar devagar, explicando cada parte com clareza. À medida que falava, sua voz ganhava força. Os olhares que antes a intimidavam viraram incentivo. Quando terminou, a sala inteira aplaudiu, e Ana precisou secar as lágrimas discretamente. Henrique, ao final,
Se aproximou com expressão orgulhosa e disse baixinho: "Eu sabia." Aquilo fez o coração dela disparar. Não por romance, mas porque nunca ninguém havia acreditado nela antes de ver o resultado. Henrique acreditava antes. Acreditava sempre. A crença dele tinha se tornado uma âncora silenciosa em sua vida. E Ana estava aprendendo, aos poucos, a acreditar também. Naquele fim de tarde, enquanto esperava o ônibus, Ana percebeu que algo em si havia mudado. Aquele dia tinha provado que ela conseguia ir além do que imaginava. Que podia ocupar espaços. Que podia falar alto. Que podia existir sem pedir desculpas. Era uma versão dela que ela não conhecia, mas amava. E, enquanto o vento frio tocava seu rosto, ela sentiu orgulho de si mesma como nunca. Em casa, a irmã comemorou a apresentação como se fosse uma vitória da família inteira. As duas cozinharam algo simples para celebrar e ficaram conversando até tarde. Ana contou cada detalhe, cada gesto, cada olhar na sala. A irmã a ouviu com carinho, dizendo que aquela força sempre esteve ali, só precisava de alguém que a ajudasse a enxergar. Ana sorriu, emocionada. Talvez fosse verdade. No dia seguinte, um problema urgente surgiu na empresa. Um cliente grande solicitou documentos antigos que estavam perdidos no sistema há meses. A equipe entrou em pânico, mas Ana se ofereceu para procurar sem hesitar. Passou horas analisando pastas, datas, e-mails arquivados. Até que, finalmente, encontrou a inconsistência que todos procuravam. Levou a solução para a gerente, que quase chorou de alívio. Era mais um dia salvo pelas mãos de Ana. Henrique ouviu a história e fez questão de agradecer pessoalmente. Disse que sem ela, o setor teria perdido um contrato importante. Ana ficou sem saber o que responder. Seu rosto queimava de vergonha e felicidade. Era gratificante perceber que seu trabalho tinha impacto real. Que ela fazia diferença. Que ela importava. Algo que ela nunca tinha sentido em nenhum emprego antes. Com o passar dos dias, Ana e Henrique começaram a conversar mais frequentemente. Não era intimidade, era conexão. Ele perguntava sobre seus planos, seus medos, seus desejos. Ana respondia com sinceridade, ainda tímida, mas confiante. Henrique falava sobre sua própria trajetória, suas dificuldades, seus erros. E, quanto mais conversavam, mais Ana percebia que ele não a via como assistente, mas como alguém capaz, alguém valiosa. Uma tarde, enquanto subiam juntos no elevador, Henrique comentou que estava pensando em expandir a empresa e precisava de pessoas de confiança para novos setores. Olhou para Ana com seriedade e disse: "Eu quero que você cresça comigo." A frase ecoou dentro dela como um trovão silencioso. Ana não soube responder imediatamente. Mas sabia que aquele convite tinha um peso enorme. Era futuro. Era visão. Era respeito. Ao chegar em casa naquela noite, Ana não conseguiu dormir imediatamente. Ficou olhando para o teto, pensando no que Henrique havia dito. Um convite para crescer, ela, que um dia acreditou que o único destino possível era sobreviver. Agora existia espaço para florescer, para sonhar, para construir. E isso parecia tão grande, tão bonito, tão assustador, tudo ao mesmo tempo. Ana adormeceu mais tarde, com o coração aquecido e um sorriso leve. A vida dela estava mudando em camadas, como páginas sendo viradas uma após a outra. E, mesmo sem saber onde tudo aquilo ia terminar, ela estava disposta a continuar. Porque agora entendia que não era a chuva que havia mudado sua vida, era a coragem de parar naquele momento. E essa coragem era sua nova forma de viver. Com o passar dos meses, Ana se tornou uma presença indispensável dentro da empresa. Seu nome era citado em reuniões, sua opinião era pedida com respeito, e sua disciplina silenciosa fazia tudo funcionar melhor. Mas, mais do que isso, Ana passou a enxergar a si mesma como nunca viu antes. Capaz, preparada, forte. Tudo aquilo que o mundo insistiu em negar por anos, agora brilhava em cada gesto, cada olhar, cada conquista diária que ela mesma construía. Certo dia, Henrique a chamou para uma conversa particular. O coração de Ana acelerou, como sempre acelerava diante de momentos importantes. Ele explicou que estava abrindo um novo setor da empresa, um setor de organização, análise e otimização de processos.
E então disse, com a firmeza de quem sabe exatamente o que está fazendo: eu quero que você lidere isso comigo. Ana ficou sem palavras. Liderar? Ela? A menina que veio da chuva? A resposta veio com lágrimas silenciosas. Henrique, percebendo sua emoção, se aproximou com o mesmo cuidado de sempre. Disse que ela tinha algo que nenhuma faculdade ensinava: força humana, visão prática, honestidade pura, disciplina que nasce da vida. E que ele não via mais Ana como uma funcionária, mas como uma peça essencial do futuro da empresa. Ana sentiu o peito abrir como se uma porta gigante tivesse sido escancarada. Era a maior proposta que alguém já tinha feito a ela. Nos dias seguintes, Ana assumiu o novo cargo com o coração aquecido e as mãos firmes. Planejou as mudanças, criou métodos, treinou pessoas. E cada passo que dava parecia confirmar que ela nasceu para aquilo. Pela primeira vez, ela se via não como sobrevivente, mas como construtora de destino. A irmã comemorou cada avanço. Os colegas celebraram com orgulho. E Henrique observava tudo com o brilho de quem testemunha algo raro acontecer diante dos olhos. A vida de Ana mudou de forma tão profunda que ela mal conseguia reconhecer a mulher que era antes. Agora tinha segurança financeira, estabilidade, respeito, voz. Mas havia algo ainda mais importante. Ela tinha descoberto seu valor. Não porque alguém a deu, mas porque finalmente teve chance de mostrá-lo. A bondade que um dia fez parar na chuva para ajudar um desconhecido tinha voltado para ela multiplicada. E, numa tarde ensolarada, quando Ana saiu do prédio da empresa que agora carregava parte de sua história, sentiu o vento bater em seu rosto com a mesma intensidade da chuva daquele dia inicial. Fechou os olhos por um segundo e sorriu. Entendeu que não foi sorte, foi coragem. Foi coração. Foi destino. E enquanto caminhava para o ponto de ônibus, com um futuro enorme à frente, ela percebeu que sua vida nunca mais seria pequena. Porque, finalmente, ela tinha aprendido a viver no tamanho dos próprios sonhos.